eu decidi comprar 2 Fiagro, adicionar na minha carteira até o final de 2023. Eu ainda não comprei. Quais são esses 2 Fiagro e por que eu vou comprar eles? O vídeo de hoje é sobre isso. Fica até o final para descobrir. Eu já te peço o seu like, que você ative o sininho aqui embaixo para não perder conteúdo. Afinal de contas, eu solto vídeo novo aqui no canal toda terça e quinta. Que você se inscreva no canal para me ajudar a crescer e que envie esse vídeo para os seus amigos. Me ajuda demais. Se você fizer isso, o YouTube entende que meu conteúdo é bom e me ajuda a entregar conteúdo para mais pessoas. Eu também tô no Instagram, @EstelaMourão. Por lá eu posto conteúdo sobre fundos imobiliários todos os dias nos stories. Aqui embaixo na descrição tem o meu perfil, me segue por lá também. E há cerca de 6 meses atrás eu fiz uma live aqui no YouTube falando que eu ainda não investiria em Fiagro porque o risco era muito alto. Pois bem, eu fui acompanhando o mercado de Fiagro, mais especificamente 2 Fiagro, e eu decidi que os riscos foram se dissipando, ainda existe, e eu vou mostrar quais são, tá? Mas decidi que eles já podem sim entrar na minha carteira. Eu devo reservar cerca de 8 a 10% da minha carteira a 2 Fiagro, tá? Cerca de 4% em um, 4% em outro. Mas antes de eu falar quais são esses 2 Fiagro e por que eu escolhi eles para adicioná-los à minha carteira, vamos falar um pouquinho sobre o que é um Fiagro? Bom, antes de mais nada, um Fiagro não é fundo imobiliário. Eles também pagam rendimentos mensais, também são isentos de imposto de renda para pessoa física e são bem parecidos com fundos imobiliários de papel, porque em sua maioria eles investem também em renda fixa, em dívida. A principal diferença entre Fiagro e fundo imobiliário são os ativos-alvo de investimento. Num fundo imobiliário de papel, você tem como ativo-alvo os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, ou seja, são dívidas do setor imobiliário. Já nos Fiagro, a maioria dos Fiagro, tem alguns aí que investem sim em fazendas diretamente, mas a maioria investe em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e aí o foco não é o setor imobiliário, o foco são ativos agrícolas, tá? A tributação tanto de fundo imobiliário quanto Fiagro seguem a mesma regra, então por isso eles são bem parecidos, mas não são a mesma coisa. Fiagro e fundo imobiliário são diferentes. O primeiro Fiagro que eu devo adicionar à minha carteira é o KNCA11, gerido pela Quineia. Esse fundo pagou nos últimos 12 meses 14,88% de dividend yield. Ele acabou de terminar a 4ª emissão de cotas do fundo e captou mais de 770 milhões de reais. Com isso, ele se tornou o maior Fiagro do mercado, com um patrimônio líquido de 2,15 bilhões de reais. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 2021, então ele é muito recente e ele tem quase 41 mil cotistas. O valor patrimonial do fundo, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 104,32 e o valor a mercado, o valor que ele está sendo negociado na bolsa é de R$ 106,27. Ou seja, ele está sendo negociado mais caro do que ele vale em termos de patrimônio. 68,2% do patrimônio do fundo hoje está alocado em CRAs, que são dívidas do setor do agronegócio, 29,3% está alocado em LCI, letra de crédito imobiliário, e 2,5% está em caixa. A alocação por indexador dos CRAs do KNCA hoje estão assim, 77,3% em CDI mais 5,44%, 20,2% em IPCA mais 7,99%. Na alocação por setor, 27,1% está em açúcar e etanol, 13,9% em produção de insumos. Então, você tem aí uma maior porcentagem em açúcar e etanol. Com relação aos CRAs do fundo, ele tem 23 CRAs diferentes, mas ele tem ainda uma concentração por devedor. 28,78% do patrimônio líquido do fundo está dividido em 3 devedores. 10,84% do PL do fundo está em CRAs do devedor Rio Amambaí Agroenergia. Ou seja, se esse devedor tiver algum problema, mais de 10% do PL do fundo também tem problema. 9,24%
está em CRAs do devedor Tecnomil e 8,7% está em 2 CRAs da usina Itamaraty. Ou seja, existe ainda um risco por devedor. E a gente viu em fundos imobiliários de papel, né, HCTR, DEVA, que esses fundos começaram a ter problemas. Querendo ou não, a receita cai, a cota cai, começa a dar problema. Não que eu esteja também comparando um fundo da Quineia com um fundo da Hectare, tá? São bem diferentes, mas a gente tem sim que tomar cuidado com concentração de ativos. E os Fiagro, o maior problema deles hoje que eu vejo é isso, tá? Para mim, o interessante seria cerca de 5% no máximo em cada devedor, mas o fundo, com as emissões, está diminuindo essa concentração. Inclusive, com a quarta emissão do fundo, essas porcentagens caíram um pouco, tá? E se vocês repararem os dividendos do fundo, ele foi caindo. Por quê? Porque a alocação em termos de CDI é muito alta, o CDI caindo, sendo cortado, querendo ou não, vai cair. Além disso, o IPCA também sofreu uma queda, né? Então a renda do fundo não é estável, né? Ela vai sofrer de acordo com as taxas do CDI e as taxas do IPCA. Se o IPCA sobe, se o CDI sobe, ele vai pagar mais. Se o CDI cai, se o IPCA cai, ele vai pagar menos. Eu ainda não comprei, tá? Porque na minha visão tá caro. Eu não aceito pagar por um fundo de dívida, que é o que o Fiagro é hoje, mais caro do que ele vale. Então eu estou aguardando o momento para adicionar minha carteira. Devo fazer isso até o final do ano. Se não cair, também não compro esse ano. Vamos ver. E por que eu decidi por esse fundo, tá? Primeiro, a experiência, a expertise da Quineia, que é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários, tá? Eles têm uma capacidade muito boa de gerir fundo de dívida, tá? Os fundos imobiliários de papel da Quineia nunca tiveram default, né? Nunca tiveram inadimplência. Então, isso mostra a expertise da gestora. Por ser o maior Fiagro da Bolsa, né, por vir diversificando, por vir colocando dinheiro em outros CRAs para diminuir o risco em termos de devedores, me parece um fundo bem interessante, então pretendo comprar o KNCA11, tá? O segundo Fiagro que eu tô de olho, que eu venho acompanhando por meses e que devo comprar quando achar que é interessante, é o CPTR11, gerido pela Capitânia Investimentos. Ele pagou nos últimos 12 meses 17,44% para os seus cotistas. Ele teve início em 16 de março de 2022, ou seja, ele é muito novo ainda, então tem um risco, né, por ser novo e também por ter uma concentração em devedores, tá? Ele tem hoje 19.652 cotistas e o valor patrimonial do fundo hoje é de R$ 97,90. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o valor a mercado que ele está sendo negociado na bolsa é de R$ 96,88, tá? Mas eu ainda não comprei o fundo, tô esperando para ver se ele cai um pouquinho mais para comprá-lo, porque ele já está abaixo do valor patrimonial. Isso para mim é importantíssimo. Eu não compro fundo de dívida, tá? Nem fundo de papel, nem Fiagro, nem FIINFRA também, que eu ainda não tenho, mas eu não compro acima do valor patrimonial, tá? Isso é muito importante, não pagar caro por um ativo. O patrimônio líquido do CPTR hoje é de R$ 405.130.000, ou seja, ele é bem menor do que o KNCA11, tá? Mas em termos de Fiagro, ele ainda é robusto, tá? Se comparado a outros Fiagro. O CPTR hoje tem 37 ativos diferentes e 29 tomadores de recursos, ou seja, os devedores do fundo, né? Ele tem 29 devedores diferentes. Assim como o KNCA11, caiu os rendimentos do fundo. Se a gente olhar aí no último ano, né? Ele começa pagando 1,75, cai para 1,40, depois 1,35 e o último rendimento que ele pagou foi de R$ 1,20, normal, assim como o KNCA, assim como todo fundo de dívida, ele tem os indexadores. Se os indexadores caem, a renda vai cair, normal, tá? Hoje, o PL do fundo está dividido assim: 90% em CRAs, 2% em CRIs, 2% em Fiagro e 6% está em caixa. A exposição por indexador do fundo hoje é 65% da carteira CDI mais 4,9%,
27% IPCA mais 8%, 6% está em caixa e 2% renda variável. Por setor, assim como o KNCA, a gente tem uma maior exposição a açúcar e etanol. 20% está em açúcar e etanol, 19% em distribuidor, revenda, 15% em cooperativa e 10% em agroindústria. Em termos de concentração por devedor, 28,4% do PL do fundo está hoje em 4 devedores diferentes. Então, apesar de ser menor do que o KNCA, ele está menos concentrado, tá? Mas ainda assim, ele tem uma concentração grande. E dá uma olhada na exposição por devedor do CPTR11, 8% está em Cômbio, 7,3% em AgroGalaxy, 6,7% em Frigol e 6,4% em UISA. O fundo também veio diluindo um pouco esses devedores, diluindo o risco, mas a gente ainda tem uma concentração grande, tá? E por que eu decidi comprar o CPTR11? Eu gosto muito da gestora Capitânia para fundo de dívida, tá? Para fundo de crédito, que é o que o Fiagro é, né? Eles têm uma expertise muito boa, eles negociam muito os seus CRAs, fazem ganho de capital e eu gosto bastante dessa gestora para esse tipo de fundo. Por isso eu decidi por ele. Acho também que apesar de ter uma concentração, ele vem diluindo o risco e trabalhando bem esse Fiagro, tá? Lembrando, pessoal, a gente tem que entender que Fiagro é fundo de dívida e quando você tem um Fiagro muito novo, esses problemas de inadimplência começam a acontecer depois de 2, 3 anos, tá? Alguns aqui que não tem nem isso, então é um risco sim. Se você for alocar em fundo de dívida e que tem uma concentração de devedor, como é o caso do CPTR do KNCA, aloque uma porcentagem pequena do seu patrimônio para você diluir o risco na sua carteira, ok? Inclusive, o próprio CPTR começou a ter alguns problemas com alguns CRAs do portfólio, ok? Então você tem que ter noção do risco, tem que ter noção de que é normal um fundo de crédito ter problema com crédito. Bom, mas eu quero saber se você tem algum desses dois Fiagro na sua carteira, se você gosta do segmento. Comenta aqui embaixo pra mim. Se você gostou desse vídeo, curte, manda pros seus amigos, se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.